Stay with me. Sabe, querido, Jesus, Ele tem inquietado meu coração nos últimos dias, e em um texto muito simples, né? Eu queria que você abrisse a sua palavra comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 52. O Evangelho do Senhor é um Evangelho prático. O Evangelho do Senhor é um Evangelho simples. Nós muitas vezes que complicamos, querido. A palavra do Senhor nos fala: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e os homens. Vamos juntos? E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça, para com Deus e para com os homens. Querido, eu não sei como é que você está nessa noite, não sei qual a sua expectativa no seu coração, mas eu tenho certeza que Jesus quer nos levar para um outro nível nesta noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus quer nos levar para um nível diferente da qual nós nos encontramos nessa noite. Sabe, eu não sei você, quem sabe você tenha 2, 4, 5, 8, 10 anos de conversão. Eu não sei qual é a sua experiência com o Senhor desde o tempo que você se converteu, mas de uma coisa eu sei: a partir do dia que Jesus entra no seu coração, você precisa ser transformado. A partir do momento onde Jesus entrou na sua vida, o Espírito Santo entrou em você, a sua vida precisa ser transformada. Antes era o eu, agora Ele vive em mim. Antes era o eu, Gustavo, as minhas necessidades, o meu eu, agora é o Espírito Santo em você. Então você não deve ser mais a mesma pessoa. Essa semana eu estava falando com o pastor Daniel, e graças a Deus o Senhor nos deu a honra de ser discipulado por esse grande homem de Deus. E ele perguntava para mim e para a Mona Lisa como é que nós estava, né? Ele falou: pastor, pergunta para a esposa, porque a esposa não mente. Pergunta para a esposa, pergunta para a mulher, né? E para nós tem sido um privilégio, em primeiro lugar, agradecer a Deus, pastor, por essa oportunidade, ao pastor, à pastora, a essa igreja. Nós estamos nos sentindo tão acolhidos, querido, tão amados, tão cuidados. Eu acredito que é um tempo de crescimento, não somente nas nossas vidas, mas na vida de vocês. Eu acredito que Deus, ainda neste ano, nesse segundo semestre de 2021, Ele quer nos levar para um outro nível. E querido, que ano, né? Eu não sei para vocês, mas tem sido um ano difícil, né? Para a maioria das pessoas. O ano passado, metade deste ano agora que correu, muitas pessoas, quem sabe, passaram e enfrentaram dificuldades, mas eu tenho declarado desde o início da pandemia lá na minha casa, que na minha casa não tem dificuldade. Eu tenho declarado na minha casa, na vida da minha família, dos meus filhos, que agora são 2, né? A Mona Lisa está grávida de novo. Lá em casa é bênção de Deus. Quando nós declaramos a palavra, quando nós profetizamos, querido, as coisas começam a acontecer. Eu estava até compartilhando com o pastor Daniel, nesse momento de dificuldade, de pandemia, de onde muitas pessoas têm passado, foi o tempo onde o Senhor vem mais nos prosperado, querido. Não porque eu sou bom ou em alguma coisa, mas porque você começa a declarar e aquilo começa a acontecer. Você começa a declarar essas verdades de Deus na sua vida e isso começa a acontecer.
Então nessa noite eu quero encorajar você a você pensar um pouquinho fora do natural, a você pensar um pouquinho fora daquilo que, quem sabe, você tem vivido nos últimos dias, nesses últimos meses, nesse último ano, e começar a olhar as coisas com o padrão de Jesus na sua vida. A começar a olhar para as coisas e perguntar o que Jesus faria. E quando você tem esse pensamento, quando você tem esse posicionamento, o milagre começa a acontecer. Sabe, querido, é um texto simples, curto, mas é objetivo e nos fala que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Ou seja, ele crescia em totalidade, em plenitude. Diga comigo, plenitude. O crescimento é assim, e o nome é plenitude. Eu quero, querido, declarar sobre a sua vida, sobre a vida dos irmãos nessa noite. Eu não sei como é que foi o seu 2018. Como é que foi, quem sabe 2019 não aconteceu. Quem sabe 2020 foi difícil. Quem sabe o início do ano, agora até aqui metade desse ano foi complicado. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, ainda neste ano, você vai viver a totalidade, a plenitude de Jesus na sua vida. Em todas as áreas da sua vida, emocional, financeira, familiar. E Jesus quer instigar em seu coração, nessa noite, um posicionamento para que você comece a viver isso. Sabe, eu estava ouvindo o pastor falar sobre a palavra, e eu gosto muito de investir em coisas, né? E eu tenho aprendido também com o meu amigo, o pastor César Ranal, que ele fala que quando você guarda 20% do que você ganha, você compra 100% de quem não guarda. Isso é uma verdade, querido. É muito forte. Quando você guarda, você planeja. Jesus dá, mas você administra. Então quando você traz essa responsabilidade, principalmente você homem, macho, dentro da sua casa, quando você traz essa responsabilidade para a sua casa, as coisas começam a mudar. Sabe, eu me converti em 2004. Eu aceitei a Jesus no encontro de jovens com Cristo, na cidade de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. E desde lá, querido, a minha vida começou a ser transformada. Eu, graças a Deus, nunca vivi o mundo. Nunca vivi a prostituição, nunca vivi as drogas, o sexo antes do casamento. Eu decidi, desde muito cedo, guardar a minha vida para a pessoa que Deus tinha para mim. Não que nós, como homens jovens no Senhor, não passamos por dificuldades. Passamos. Mas quando você se posiciona e fala, Jesus, o meu coração está guardado. E eu neguei em todo esse tempo muitas propostas tentadoras para viver o reino de Deus. Então um jovem de 14 para 15 anos, largando propostas de 8, 10 mil reais por mês para trabalhar em tempo integral na igreja. E eu acredito que Deus, desde muito cedo, começou a colocar esse desejo, esse sonho em meu coração. E a partir daquele momento começou a acontecer muitas coisas na minha vida. E chega um tempo que você, né, jovem, 22, 23, 24, 25 anos, eu quero casar, né? Quem tem gente solteira aí? Levanta a mão aí. Tem gente solteira? Não? Está todo mundo casado aí, aleluia. Querido, e Deus nos apresenta. Deus, quando você se posiciona diante do Senhor, o Senhor nos apresenta coisas que você, quem sabe, guarda dentro de si há muito tempo. Só você e Deus sabe o desejo do seu coração. Só você e Deus sabe, e Deus nos apresenta. Deus nos apresentou a Mona Lisa. Ela deve estar assistindo agora em casa. Beijo para você, meu amor, eu te amo. Você é uma mulher maravilhosa. Ela é uma bênção na minha vida. Sabe, querido, nós temos que cuidar da nossa família e da nossa casa. Nós temos que cuidar das nossas esposas. E se eu estou hoje, graças a Deus, com o segundo filho, né? É porque a Mona Lisa está levando muito a sério. Quando eu falei para ela assim, amor, eu quero ter um ministério completo, né? E ela está levando muito a sério isso, né? Glória a Deus por isso. Mas ela é uma bênção na minha vida, querido. Ela é uma águia. E eu glorifico a Deus pela vida dela. E nós temos buscado viver aquilo que Deus tem para a nossa vida e buscarmos crescer em sabedoria, em estatura, em graça, em tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas como homens e mulheres no Senhor. Então eu quero declarar para você nessa noite que existem coisas que só você e Deus sabe, existem situações que só você e Deus está passando, e você sabe lá no íntimo do seu coração, quer saber coisas que você nem abre para ninguém, para o seu líder, para o seu pastor, para o seu discipulador,
você não ouve, mas você sabe o que você tem passado. E eu quero declarar nessa noite, é um divisor de águas, querido. Nessa noite, a partir deste dia, você vai se entregar completamente diante do Senhor. E aquilo que eu vou compartilhar nessa noite, em nome de Jesus, se eu não for capaz que o Espírito Santo gere em seu coração essa mudança. Você já parou para pensar, querido, que tudo aquilo que é natural, ele cresce automaticamente? A pérola tem 3 anos, e eu não preciso falar para ela que ela tem que comer, que ela precisa se alimentar. Ela é uma criança que come, usufrui dos nutrientes, ela cresce naturalmente. Você não precisa falar para uma árvore, né, e colocar a mão na árvore e orar por ela e falar, árvore, cresça. Não, é um processo natural. Você não precisa falar para uma criança para fazer força para ela crescer. É um processo do crescimento. Processo natural é esse. Primeiro você lança a semente, depois você rega, você prepara a terra, você cuida da terra. O que acontece? Ela cresce naturalmente, porque ela tem saúde e ela tem nutrientes. Tudo que é saudável cresce. Tudo que é saudável vai ter um crescimento. E eu quero dizer para você nessa noite, existe mais de Deus disponível para mim e para você. Existe mais do Espírito Santo disponível para mim e para você. Nós temos que entender que a nossa vida não se baseia apenas de culto em culto. Você vem para a igreja, você vem para o Senhor para cultuar e para transbordar daquilo que Ele tem sido na sua vida durante a semana. O culto ao Senhor nada mais é do que a sua entrega, o seu transbordar para Ele durante a semana. Então, porque muitas vezes nós chegamos na igreja, estamos apáticos, estamos inquietos, estamos, quem sabe, a gente muitas vezes olha muito naturalmente as coisas, estamos frios naturalmente. Porque quem sabe você não buscou Jesus na segunda-feira. Quem sabe Jesus não foi a sua realidade na terça-feira. Quem sabe Jesus não foi a sua realidade na quarta. E hoje é quinta-feira, e é o dia de culto. E eu quero dizer para você uma coisa, querido. Quando você começa a gerar essa intimidade em seu coração, esse crescimento espiritual no seu coração, como que este culto é um momento de adoração, mas o principal culto ao Senhor começa quando esse aqui termina. Essa é a nossa vida, esse deve ser o nosso pensamento como cristão. O principal culto ao Senhor começa quando esse termina. Quem você é lá na sua empresa? Quem você é lá na sua família? É isso, querido, que Jesus quer gerar em nosso coração. É isso que Jesus quer gerar em nossas vidas. E nós muitas vezes reclamamos, né, para Deus. Queremos colher aquilo que nós não semeamos. Nós queremos, quem sabe, desfrutar de uma colheita que nós não semeamos. E relacionamento com Deus é isso. Jesus, ele é seu amigo, Ele é seu melhor amigo. O Espírito Santo, Ele é seu melhor amigo. Ele tem que ser, querido, a sua intimidade diária. Quando você levanta de manhã, você fala, bom dia, Espírito Santo. Me conduza nesse dia para o meu trabalho, me conduza nesse dia para as coisas que o Senhor tem. E quando você começa a ter essa intimidade, Jesus começa a apresentar coisas para você. Eu não sei, querido, comigo acontece isso. Não sei se com você acontece, mas comigo acontece isso. As coisas de Deus você vê claramente que quando você não gera transformação na vida das pessoas, alguma coisa está errada. Quando você passa pela vida de alguém e essa pessoa permanece da mesma forma, alguma coisa está errada com você. Não é com Deus e não é com essa pessoa. Eu penso dessa forma, querido. Quando Jesus apresenta oportunidades para nós, aquela atmosfera precisa mudar. O lugar onde você está precisa mudar, porque lá tem um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Na sua casa tem um homem cheio do Espírito Santo de Deus. No seu trabalho tem um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Aí você fica pensando, mas Jesus não me chamou para pegar no microfone, Jesus não me chamou para cantar, para adorar. Mas quem sabe Jesus chamou você lá no seu trabalho, querido. Quem sabe as suas expectativas hoje são umas, mas Deus já tem falado há muito tempo para você. Eu tenho te chamado e te levantado no lugar onde você trabalha. Eu tenho chamado e levantado você no lugar onde você habita, a sua família.
E esse deve ser o nosso pensamento e o nosso coração. Sabe, a África está muito mais perto do que nós imaginamos. As pessoas estão sedentas. Eu tenho tentado compartilhar com o pastor nos últimos meses que esse momento de pandemia tem fragilizado muito as pessoas, né? As pessoas estão muito sensíveis por situações que acontecem emocionalmente, percas, situações complicadas. E nós como cristãos, nós temos que nos posicionar na sociedade e falar: ei, existe saída para tudo. Acalma o teu coração. Onde você estiver, é um lugar onde você estiver, ali é um lugar de transformação, de bênção. E é isso que Jesus quer gerar em seu coração. Nós precisamos amadurecer para desfrutar tudo aquilo que Deus tem disponível para nós. O Evangelho de Deus não melhora as nossas vidas, o Evangelho de Deus transforma as nossas vidas. Nós temos que entender que nós não buscamos a Deus para melhorar de vida. Nós buscamos ao Senhor para ser transformados. A palavra do Senhor, ela deve transformar as nossas vidas, não apenas melhorar. Então, quando você tem um encontro com o Espírito Santo de Deus, com Jesus, a sua vida começa a ser transformada, porque Jesus sabe que você tem passado as situações, as dificuldades, mas João 16:33 fala: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ele fala que no mundo nós vamos passar por aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Jesus nos ensina essas coisas, e nós temos que ter, querido, esse relacionamento com a palavra de Deus. Ei, querido, Jesus sabe o que você tem passado, Jesus sabe o que você tem enfrentado, mas uma palavra é certa: você é mais que vencedor. Quem sabe você está olhando o processo, mas no final chega a vitória. Você tem que olhar para tudo que está acontecendo na sua vida e falar: Jesus está no barco, Jesus está comigo, e se Ele venceu, eu posso vencer. Então é isso que Deus quer gerar em meio ao seu coração nessa noite. Crescimento é o desejo e a vontade de Deus para as nossas vidas. Esse é o crescimento. Crescimento do Senhor é a vontade de Deus para mim e para você. Um crente convertido, cheio do Espírito Santo de Deus, precisa crescer. Aí eu pergunto para você nessa noite: você está satisfeito com o seu eu de hoje? Quem você era 5, 10, 15 anos atrás? E quem você deseja ser daqui 5, 10, 15 anos? Nós temos que pensar essas coisas. Deus quer nos fazer crescer, e crescimento é o desejo de Deus para a nossa vida. E eu separei alguns motivos pelos quais muitas vezes nós não crescemos. Eu quero ser breve nessa palavra. Muitas vezes nós não crescemos porque nós não pensamos à luz da palavra de Deus. A Bíblia nos fala em Salmos 119, 105, que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, Senhor. Mas nós como homens muitas vezes pensamos à luz da palavra sobre a nossa mente sendo renovada, e quando a nossa mente é renovada, nossa vida é transformada. Quando nós pensamos à luz da palavra do Senhor, a nossa mente é renovada, e quando a nossa mente é renovada, a nossa vida é transformada. Como ter uma mente renovada? Como ter uma mente saudável no Senhor? Os nossos pensamentos, eles precisam ser intencionais. Você precisa declarar aquilo, não que você está vendo, mas aquilo que você quer ver. Quem sabe você vive numa realidade hoje, que quem sabe está tudo acontecendo, menos a bênção, mas você não declara aquilo que você está vendo, você declara aquilo que você quer ver. E eu cheguei em Cuiabá em 2014, meu irmão, só pela graça, né? Viemos com alguns recursos, nós começamos basicamente do zero. E eu sempre declarando para minha esposa: amor, nós vamos viver o sobrenatural de Deus nessa cidade. Nós vamos viver a prosperidade do Senhor nesta cidade. Mesmo a realidade natural não acontecendo, mas você declara no seu espírito aquilo que você quer ver. Aí eu pergunto para você nessa noite: te falta fé? Começa a declarar nessa noite, na tua realidade. Talvez você está sendo abençoado, Deus está cuidando muito da tua casa, mas quem sabe essa palavra está sendo para alguém que está passando muita dificuldade. Jesus sabe. Começa a declarar que a tua realidade não é aquilo que você quer para a sua vida.
Comece a declarar a bênção de Deus na sua vida e na sua casa. Comece a declarar. A Bíblia fala que a nossa língua, a nossa boca tem poder de vida e de morte. E a minha esposa bem sabe, eu falo, amor, aqui em casa não é lugar de contenda. Não é lugar de briga, de falar alto, de discutir. Quando um homem se posiciona, a atmosfera ao seu redor muda. Sabia disso? Você como homem, como marido em casa, quando você se posiciona, a atmosfera muda, querido. Deus quer levantar os homens nessa geração para fazer a diferença. Verdade. Está faltando um homem, querido. Homem de posicionamento. Macho. Está faltando nessa geração. Olha o silêncio da morte aí. Oh, glória. Nós temos que nos posicionar, querido. A resposta para essa geração chama-se Igreja do Senhor. A resposta não está no governo, não está nas lideranças externas. A resposta está na Igreja do Senhor. Nos homens com um propósito. A resposta para essa geração, para um crescimento, está na Igreja do Senhor, amém? Chama isso para si, querido, fala, eu sou Igreja do Senhor. E a partir da minha vida, a partir de hoje, as pessoas ao meu redor vão começar a mudar. Posso ouvir um amém? Aí eu pergunto para você, qual que é a realidade de hoje, onde você vive, onde você habita? As pessoas sequer sabem que você é cristão? Pergunte-se isso. As pessoas ao seu redor, ao menos sabem que você é evangélico? Eu trabalho também em um dos ramos de negócio, no ramo de eventos. E nesse ramo de eventos, a gente trabalha com muitos fornecedores. E é muito bom trabalhar com muitas pessoas, assim, 20, 30 fornecedores numa noite, em festas, em eventos. E eles falam assim, Gustavo, eu nunca vi você chateado com alguma coisa, brabo, inquieto ou chateado. O que é? O que tem? Dificilmente eu preciso pregar para as pessoas, querido. Difícil é a situação ou o momento que eu preciso pregar o evangelho para a pessoa. A sua própria atitude fala quem é você. É ou não é verdade? Eu sou imperfeito, eu sou cheio de falha. Mas quando você começa a agir, e você começa a ser Jesus na vida das pessoas, porque Ele foi, nos deixou o Consolador. Então é você, nos dias de hoje, que você tem que se posicionar e ser a mudança na vida das pessoas. Essa vida é um sopro, ela passa muito rápido. E nós temos que entender que as oportunidades que Jesus nos dá, é a oportunidade de salvar a vida de alguma pessoa, de transformar realidades, de prosperar pessoas. E nós temos que entender isso, que nós temos que ser mais parecidos com Jesus. E quando o Espírito Santo está em nós, Ele habita nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. E aquilo começa a se tornar um hábito na sua vida, e você começa a ser mais parecido como Jesus, e as pessoas começam a olhar para você e começam a perguntar, o que você tem? Eu quero o que você tem. É ou não é verdade, queridos? Comece a pedir para Jesus mais oportunidades como essas. Nós temos que entender que quando nós pensamos à luz da palavra, a nossa mente começa a ser renovada. Aquela pessoa que você era, o eu de antigamente, não vive mais. Os pensamentos e as atitudes que você tinha não vivem mais. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa deve ser a nossa verdade, querido. Eu preciso ser seletivo nos meus pensamentos. Não é qualquer coisa que ocupa a minha mente. Sou eu quem governa os meus pensamentos, a minha mente e o meu coração. Crescimento envolve, mais do que tudo, nós entendemos o processo e nós também saímos da zona de conforto. Porque quando nós agimos muito no natural, os afazeres do dia a dia nos tomam muito tempo. Nós precisamos entender que se doar a Jesus, viver aquilo que Jesus quer para a nossa vida, demanda tempo. E demanda dedicação. A sua vida de intimidade com Jesus, a sua vida de entrega a Jesus. E um dos segundos motivos para que nós não cresçamos é que nós confundimos muitas vezes humildade com mediocridade.
Vou repetir, nós confundimos muitas vezes humildade com mediocridade. Para nós entendermos um pouco mais, querido, para você entender aquilo que Deus quer falar nessa noite, eu quero falar ao seu coração bem claramente. Pastor, quer saber, eu estou bem, você fala, eu estou bem, está tudo legal, eu estou vivendo o processo de Deus, a transformação de Deus para a minha vida, mas quem sabe no fundo não está tudo bem. Preste atenção, se você não gosta de coisas grandes, se você não gosta de coisas extraordinárias, você precisa começar a se acostumar com as coisas de Deus, porque aquilo que Deus tem para você é grande. Deus não te chamou para você apenas ser abençoado, Deus chamou você para ser um abençoador. Então pare de pensar, falar que ser humilde é ser uma pessoa medíocre, pensar pequeno. Nós temos que entender que Jesus quer nos levantar nessa geração para que nós possamos fazer a diferença. No meio de Deus, no meio evangélico, existirá os homens mais prósperos dessa cidade, os empresários mais ricos dessa nação. Através da sua vida e do seu trabalho, Jesus vai levar bênção, prosperidade para muitas pessoas. Pense grande, pense alto. Ser humilde é uma coisa, agora ser medíocre é outra. Deus pensa grande ao nosso respeito. Humildade, nós sabemos exatamente quem nós somos em Deus. Mas sempre buscamos coisas grandes em Deus. Quando você ora por uma porta, muitas vezes de emprego, Jesus não quer falar, eu não quero abrir a porta, eu quero te dar uma empresa. Às vezes você ora para Deus de uma forma, mas Deus quer te entregar algo maior. E nós muitas vezes, agora eu sou de Jesus, eu estou na igreja, e nós vimos aquela vida, sabe, assim, no diminutivo. Não, querido, Deus tem coisas grandes para a sua vida. Eu não sei você, quem sabe você está acomodado da forma que você está, mas o Espírito Santo gera em meu coração nessa noite algo para transmitir para vocês nessa noite, que precisa haver transformação e mudança. Quem sabe o estado que você está hoje não é aquilo que Deus quer para você amanhã. Você precisa estar insatisfeito com o seu estado atual. Sempre existe mais de Deus para mim e para a sua vida. Ei, querido, você não pode olhar para as circunstâncias que dizem algo sobre você. Não olhe para circunstâncias naturais nessa noite. Quem sabe o seu saldo bancário, a realidade da sua família, quem sabe os pecados que você cometeu, está cometendo. O inimigo olha para você e acusa você na sua realidade. Mas Jesus não olha a sua realidade. Jesus nessa noite quer te dar um destino. O Espírito Santo nessa noite quer gerar algo em seu coração de mudança e transformação. Você não é o que os outros dizem ao seu respeito. Você é o que a Bíblia diz que você é. E é essa autoridade que Jesus quer colocar em nosso coração. 1 Pedro 2,9 fala: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Ei, querido, você é amado, você é filho, você é escolhido, você é perdoado. Então eu não sei o que você tem passado, ou o pecado que você cometeu ou está cometendo, você é perdoado. Nessa noite existe o novo de Deus para a sua vida. A partir de hoje, existe um posicionamento diante de Deus, e existe o eu hoje e o eu depois de hoje. Nós temos que entender isso, querido. Que o Espírito Santo quer nos levar para um novo nível. Nós temos que entender que nós não somos aquilo que os outros falam sobre nós, aquilo que é a nossa realidade no momento, mas nós somos o que a Bíblia diz ao nosso respeito. Terceiro motivo para que nós não cresçamos. Porque as pessoas estão acomodadas quando deveriam estar inconformadas. Nós muitas vezes nos acomodamos em uma situação, em um estado, e nós não saímos daquilo porque nós estamos numa zona de conforto. E Jesus quer gerar em nós nessa noite, inquietar o nosso coração, para que nós venhamos a sair dessa acomodação para um estado de inconformação. Diga comigo, a zona de conforto é o pior inimigo do novo nível. É ou não é verdade? Eu estou inquieto com o meu estado
no momento, fisicamente, por exemplo, né? Todo mundo tem uma coisa, eu gostaria de emagrecer, mas para eu emagrecer, eu tenho que fechar a boca. Você não tem que orar a Jesus, você tem que fechar a boca. Você tem que se reeducar nos alimentos, comer saudável, fazer um exercício físico. Ah, mas eu não estou gostando da minha situação financeira no momento. Vamos trabalhar, irmão. Vamos começar a orar, pedir para Jesus sabedoria, para que Ele entregue para você coisas especiais. Para todo momento de acomodação, deve haver uma inconformação. Então, se você não gosta de algo, se posicione, mas comece a caminhar. Comece a declarar. Dê um passo de cada vez. Não vai ser de hoje para amanhã, querido. Quem sabe a sua situação vai demorar alguns meses, semanas para mudar, mas comece hoje. Comece a construir aquilo que você deseja em Deus. E a nossa vida, no nosso relacionamento com o Senhor é assim. É uma constância. Você tem Jesus como um melhor amigo de manhã, de tarde, de noite, durante a semana. E você começa a se relacionar com Ele, buscar a Ele. E Ele se torna o seu melhor amigo nas mínimas coisas que você faz. E Ele começa a inquietá-lo o seu coração, porque Ele quer entregar coisas especiais para você. E nós temos que estar abertos nessa noite a isso. Quem sabe você olha para o seu casamento e você fala, o meu casamento não está legal. Quem sabe você olha para a sua vida familiar, filhos, e você fala, eu estou inconformado, mas se posicione nessa noite. Entregue diante de Deus no altar do Senhor essa noite os seus problemas. Entregue nessa noite diante do Senhor a sua vida, e eu tenho certeza, querido, que a partir de hoje a sua vida será transformada. Crescimento sempre envolverá nós saímos da nossa zona de conforto. Crescimento sempre envolverá nós olharmos para as nossas emoções, para o momento que nós estamos vivendo, e nós precisamos nos inquietar com isso e começar a ser transformados à luz da palavra do Senhor. Em quarto lugar, por que nós muitas vezes não crescemos? Porque nós não deixamos para trás as coisas de menino. Em quarto lugar, nós muitas vezes deixamos de crescer espiritualmente porque nós não deixamos para trás as coisas de menino. Hebreus 5, 11 e 14 fala, quanto a isso temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiências no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, diga comigo, exercício constante, tornam-se aptos para discernir discernir tanto o bem quanto o mal. Nós precisamos entender que nós não somos mais crianças na fé. Nós estamos num nível no Senhor, onde nós precisamos começar a gerar frutos, querido. Crente, cristão, que está na igreja há mais de 5, 10, 15, 20 anos, e não gera fruto, ei querido, precisa sair do conformismo. Se você não gera fruto e mudança na vida de outras pessoas, algo está errado, não com Deus, não com Jesus, mas com você. Tem crente que na igreja há muito tempo e vive a mesma vida, parado no mesmo lugar, falando das mesmas coisas e mal das mesmas pessoas. O Espírito Santo quer gerar nessa noite um novo nível. Em outras palavras, nós temos que deixar o nosso eu nessa noite no altar e buscar aquilo que Jesus quer para a nossa vida. Hebreus 5,14, pelo exercício constante. Hoje você vai deixar para trás, querido, todas as coisas de menino. Espiritualmente falando, o Espírito Santo quer deixar para trás, gerar em você uma inconformação nessa noite, para que você deixe nesse altar comportamentos, palavras, atitudes, coisas de menino que a Bíblia fala, espiritualmente falando, atitudes e palavras que não convêm com aquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. A nossa vida com Deus não se resume apenas num culto, apenas de quinta ou domingo. Entenda essa coisa, querido, se só tem culto na quinta ou no domingo, mas a minha vida com Deus é todo dia. Altar secreto tem todo dia.
Se eu não estou na quinta na igreja, eu faço o meu culto durante o dia. Se eu não posso vir no domingo, eu faço o meu altar secreto com o Senhor. Mas culto com o Senhor é todo dia, altar secreto com o Senhor é todo dia. Se tem culto, eu estou lá. Se não tem culto, eu faço o meu culto. Amém? Esse é um cristão de verdade, querido. Nós temos que entender que Jesus nessa noite quer nos levar para um outro nível. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem sabe um dia o seu coração já queimou mais por Ele e hoje não queima. Quem sabe um dia você já serviu mais a Jesus e hoje você não serve por situações, por circunstâncias, quem sabe por pessoas. Jesus não quer que você pense dessa forma. Você tem que pensar nessa noite à luz da palavra de Deus, aquilo que Jesus quer entregar para a sua vida e quer gerar em seu coração. Salmos 37:5 fala: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não se conforme com o seu estado atual, queira mais da presença de Deus. Sabe, querido, isso tem que ser gerado em seu coração, esse mais da presença de Deus. Deus nessa noite confirma, que Ele possa confirmar nessa noite novamente a sua identidade no Senhor, como cristãos. Que Ele possa olhar para mim, para você, e olhar para você e falar assim: filho, eu tenho grandes coisas para você. Não se acomode no seu estado atual, entenda que aquilo que eu tenho para você é grande. Se Ele cresceu em sabedoria, eu posso crescer. Se Jesus usava, curava milagres e fazia nos dias de hoje, nós também podemos. Aquilo que Deus tem para você, o milagre é o mesmo milagre disponível. Aquilo que Jesus operava há mais de 2.000 anos atrás, é o mesmo Jesus dos dias de hoje. Então nós temos que entender que aquilo que Deus quer para mim e para a sua vida, é que nós possamos nos posicionar essa noite e falar: Jesus, eu estou aqui, usa-me. Eu queria gerar isso em seu coração. Eu queria que o Espírito Santo gerasse essa inconformidade em seu coração nessa noite. Que nós não crescemos por essas circunstâncias que nós compartilhamos. E se quem sabe você se identifica com alguma dessas coisas nessa noite, eu queria que você começasse a pensar em seu coração nessa noite: realmente, Espírito Santo de Deus, faz a obra em meu coração. Entra nessa noite e completa aquilo que quem sabe só o Senhor pode fazer. Só o Senhor conhece o meu coração e sabe o que eu tenho passado. E quando você começa a se colocar dessa forma, os milagres começam a acontecer. Quando você começa a ser mais sensível ao Espírito Santo, a sua vida começa, o seu coração começa a se rasgar mais na presença de Deus. E os milagres estão disponíveis, só basta você crer, querido. Os milagres estão disponíveis nessa noite, só basta você querer receber para a sua vida.